Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Vou ajustar aqui que tenho que verificar todas as perguntas que a gente recebeu para esse evento. Vamos aguardar o professor Clayton também, Dick, solicitar aí a participação dele. Boa noite, Fábia. Boa noite, Josiane. Cauê. Vamos aguardar aí o professor Clayton. Temos muito que conversar hoje. Boa noite, Josiane. Boa noite, Cristiane. Natália. Boa noite, Josiane. Estamos aguardando aí o professor Clayton para a nossa discussão. Boa noite, Natália. Adei, Olímpio, Audrey. Navan. Boa noite, Cristiane de Souza. Bom, pessoal, hoje, enquanto o professor Clayton não solicita aí a permissão, vamos. Professor Clayton necessita. Opa, vamos lá. Estamos aí. Eu recebi o convite, autorizei, mas acho que caiu a conexão do professor Clayton. Bom, pessoal, a gente tem bastante coisa aí para debater em relação. Acho que a visualização está chegando. Vamos lá. Se dá. Certo agora? Estamos aí com o professor Clayton. Boa noite, professor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estávamos ansiosos pela sua chegada. Desculpe, Fica desculpe-me, tranquilo. Ricardo, me atrapalhei um pouco aqui, mas já está tudo certo. Faz parte, professor. Estamos aí no momento em que hoje a tecnologia é necessária, mas nem sempre, né? Ela colabora. Você vê que eu acabei entrando um pouquinho também, um minuto atrasado aí por questões aí de habilidades com o Insta. Mas estamos aí. Professor Ok. Clayton, primeiramente estou muito feliz por poder compartilhar esse momento com você, para a gente poder falar um pouquinho sobre educação dentro de dois guarda-chuvas aí, dois viés aí dentro da educação. Temos N perguntas do Brasil inteiro para a gente poder responder e, inclusive, debater sobre isso. Mas acho que é importante, antes de qualquer coisa, a gente fazer uma breve apresentação e gostaria que você começasse se apresentando para todos que estão aqui. Ok. Eu sou o Clayton, sou da área de educação, mais especificamente do ensino de redação.
apesar de não ser professor de redação, isso é uma curiosidade que às vezes me perguntam, eu sou engenheiro, fui professor de matemática por muitos anos, depois trabalhei em outras empresas com outras coisas, e há 6 anos atrás fundei a Redação Nota 1000, que é uma iniciativa que se propõe a ajudar escolas e alunos no ensino de redação por meio de uma plataforma online que permite que o aluno pratique, obtenha avaliações detalhadas e precisas sobre o seu desempenho, e que as escolas, obviamente, também podem utilizar nesse sentido. Então, hoje eu me dedico exclusivamente à Redação Nota 1000 e estamos aí passando de mais de 250 mil alunos atendidos por ano. Então, o projeto cresceu bastante. Atendemos cerca de 240, 250 escolas e corrigimos, eu vou chutar, esse ano a gente deve corrigir por volta de 1 milhão de redações. Meu Deus. Então, é bastante coisa. Isso acabou, ao longo desse trajeto, nos proporcionando um conhecimento razoável sobre o assunto, né? Então, é isso que eu espero compartilhar um pouco aí com vocês. A redação Nota 1000 hoje são quantos colaboradores? A Redação Nota 1000 hoje tem cerca de 30 colaboradores mais diretos e uma rede de corretores, de mais de 400 corretores aí que ficam espalhados pelo Brasil inteiro. Muito bom. Bom, então hoje é uma live de dois engenheiros, conectados totalmente ao mundo da educação. Então, meu nome é Ricardo Alexandre Carmona, muito mais conhecido como Carmona. Se perguntar pelo meu nome em qualquer instituição de ensino, principalmente ensino superior, ninguém vai reconhecer pelo nome, e sim pelo sobrenome. Bom, minha formação também, eu sou engenheiro mecatrônico, eu fiz o meu mestrado em engenharia biomédica, e daí acabei me especializando numa pós-graduação de planejamento, implementação e gestão de cursos em EAD. Hoje eu atuo na gestão de uma grande instituição de ensino profissionalizante, faço parte de uma equipe de gestão do Senai São Paulo. Também coordeno cursos de pós-graduação na modalidade presencial e também em EAD. Então, atuo dentro da área de engenharia nos cursos superiores, mas também atuo na área de educação, principalmente falando sobre metodologias ativas e utilização de ferramentas tecnológicas no ambiente de ensino. Então, venho estudando bastante sobre isso. Estudo bastante sobre a questão da revolução, da quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, mas também acompanhada por esse desenvolvimento da sociedade 4.0, sociedade 5.0. Então, muito relacionada à questão de conceitos, mas também de aplicabilidade, que a gente vê no nosso dia a dia. Tem uma experiência e um estreitamento também com a rede pública de São Paulo, devido à minha esposa, que está, inclusive, fazendo parte dessa live, que ela faz a gestão hoje de um dos produtos da Prefeitura de São Paulo, que é a Unicel. Então, a gente está bem próximo da realidade e, graças a Deus, a gente tem a experiência de bons cases também, que diante de tanta informação negativa, né, de tanta falta aí dentro da educação pública de recursos, a gente acaba verificando que existem bons cases também. Então, tenhamos uma boa live, professor, e eu acho que seria legal a gente intercalar, né, esses questionamentos das pessoas aí pelo Brasil, a gente se balizar, né, e se orientar na nossa live diante desses questionamentos. Tudo bem? Legal, perfeito. Bom, tem a pergunta da Ilza, da Escola Municipal Lino Gideão, de Quirinópolis, Goiás. Ela pergunta sobre a questão de como funciona a orientação, né, dentro de um trabalho de redação online. A orientação, bom, deixa eu ver por onde eu começo, né?
No trabalho de produção de redação online, a gente tem algumas etapas, desde a seleção do tema, depois a conversa com os alunos para que eles entendam a proposta, o que se pede, o acompanhamento dos textos, né, das produções, e finalmente a correção e a avaliação. Esse é o ciclo de produção de redação como um todo. Quando a gente trabalha online, é importante, eu acredito, utilizar uma ferramenta que ajude nesse processo, né, no controle desse processo, seja na escolha dos gêneros textuais que vão ser trabalhados, né? Por exemplo, eu posso trabalhar com uma dissertação, com uma crônica, com uma narrativa. Então, eu preciso delimitar muito bem o que vai ser trabalhado, escolher um tema adequado e depois acompanhar esse fluxo de produção dos alunos, né? Entender se os alunos compreenderam a proposta, se restou alguma dúvida, alguma coisa precisa ser esclarecida, até o ponto onde eles entregam os textos e recebem as suas devolutivas. Então, todo o ciclo de produção de texto, né, que antes era muito dependente do papel, então a gente se lembra, né, de fazer redações, entregar aquela folha de papel para o professor, esperar que depois de 20, às vezes mais tempo, né, os professores muito ocupados, obviamente, com correção de muitas redações, retornavam com uma nota e alguns comentários. Hoje a gente tem algumas ferramentas que possibilitam que se faça isso de uma maneira bastante mais ágil e estruturada, como é a própria redação Nota 1000. Uma das propostas da ferramenta é justamente essa de ajudar nesse fluxo de aplicação e correção de redação para que o aluno tenha no final uma bela devolutiva e com isso se encerre o ciclo da produção textual, né? Então, hoje tem ferramentas, a Redação Nota 1000 é uma ferramenta que acompanha todo esse processo e é relativamente fácil de usar, né? Eu acho que, principalmente em tempos de pandemia, não se pode mais depender aí muito da questão do papel, então talvez uma boa oportunidade de se experimentar plataforma como a nossa. Então é uma bela colaboração entre tecnologia e pessoas, capital humano, dentro desse processo. Sim, sim, né? É bom esclarecer também, professor, que a correção de redação ela é muito humana. A gente tem alguns recursos de automação, né, por exemplo, que ajudam a identificar falhas e coisas do tipo, mas é importantíssimo, e eu acho que sempre vai ser, um olhar humano sobre o texto de um aluno, para que ele compreenda de uma maneira bem melhor o que ele precisa fazer, o que pode ser melhorado, como ele pode trabalhar melhor a sua escrita, né? Então, no ensino de redação, a gente tem essa conjunção de tecnologia e humano funcionando sempre muito melhor do que um desses dois sozinhos, né? Perfeito. Ficou bastante claro. Maravilha. Bom, tem um questionamento aqui da professora Simone Santos, de Recife, da Escola Governador Miguel Arraes de Alencar. De que forma será conduzido o protagonismo através de novos modelos de educação, principalmente desenvolvendo soft e hard skills? Essa questão do protagonismo, né, cada vez mais do aluno sendo o protagonista do processo, e até parece muito bonito, né, dentro de uma teoria, e dentro da prática existem aí diversas barreiras para a gente poder trabalhar tanto o conceito, as habilidades e competências, né, socioemocionais, que seriam as soft skills, como as habilidades e competências técnicas relacionadas à utilização de tecnologia, de TI, e as diversas tecnologias, não somente no mundo da educação, mas no nosso dia a dia, dentro de uma sociedade em plena evolução. Então, quando a gente fala sobre essa questão do aluno protagonista e essa relação das soft e hard skills, sempre eu cito a relação da natureza, e a natureza sempre busca, né, dentro do dia a dia, busca o equilíbrio. Então, quando a gente fala sobre hard e soft skills, primeiro que não pode se tratar isso de uma maneira separada, como
você acabou de dizer, né, professor? Em relação aos esforços aí, a utilização de tecnologia, juntamente com pessoas dentro desse processo de produção de redação. E dentro de sala de aula, o aluno, ele deve, e de maneira assim, às vezes não tão complexa, a gente consegue colocar esse aluno em situações de aprendizagem, onde ele precise estar aí inserido dentro de um, por exemplo, né, quando a gente fala da metodologia PBL, a gente está colocando esse aluno dentro de um projeto e ele vai desenvolver o aprendizado, desenvolvendo aí, através de uma situação de aprendizagem, desenvolvendo as habilidades e competências, principalmente quando ele precisa, né, ele tem aquele sentimento, ele é colocado dentro do desenvolvimento desse projeto, ele tem o sentimento de pertence, e dentro desse pertencimento ele vai ter autonomia. E ele se torna protagonista dentro dessa autonomia, porque a autonomia é diferente de você dar liberdade para o aluno. A autonomia, ele tem responsabilidade, a autonomia, ele sabe que ele tem um posicionamento dentro daquela situação, e dentro desse posicionamento ele tem, né, um valor, e logicamente que ele vai, dentro da responsabilidade, poder desenvolver aí a solução para aquela situação, mas de maneira colaborativa, desenvolvendo a empatia, principalmente essa questão, né, das novas gerações, de ter dificuldade aí de escutar, né, e está muito mais, né, a relação do falar aí, argumentar, às vezes, né, com fundamentação, às vezes não. Então, tudo isso você consegue desenvolver com o aluno, e o professor, ele não perde a função dele dentro de sala de aula, ele é um mediador, ele vai muito mais, vamos dizer assim, exercer a liderança dentro de sala de aula, e isso não faz com que o valor dele seja menor dentro de sala de aula, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Eu creio que seja muito mais ainda relevante, porque mediar, liderar, ele precisa ter conhecimento tanto de soft e hard skills, principalmente de soft, para poder lidar com todo o alunado ali dentro do processo de ensino-aprendizagem. Até mesmo, né, professor, hoje a gente, falando de curso da nossa área de engenharia, né, requer muito a gente trabalhar com essa questão de soft skills, né, porque o próprio sistema forma desde a base muito mais aquela relação do posicionamento do professor dentro de sala de aula, sendo ele o protagonista, né, e quando a gente pega aí alunos de ensino médio, alunos de curso superior, a gente acaba verificando que falta muito essa questão do desenvolvimento aí de soft skills neles. Bom, professor, vamos para a próxima. A professora Pamela de Oliveira, do Colégio Projeção de Brasília, a professora Marluce, da Escola Centro Educacional Califórnia, e o vice-diretor o nome dele é Jean Márcio de Oliveira, do Colégio Estadual Imaculada Conceição, de Araci, Bahia. A pergunta dos três está baseada diretamente que como auxiliar na montagem de uma rotina de estudos que possibilite a vontade de fazer redações. Como incentivar o aluno a escrever uma redação em tempos de quarentena, como motivar os alunos a escreverem redação. Então, está toda essa questão do auxílio e da motivação desses alunos aí, primeiramente dentro desse contexto da pandemia, e segundo, dentro desse processo da escrita de redação. Legal. Eu acho que o primeiro estímulo que a escola e o professor pode dar para o aluno para a escrita de redação é a segurança de que ele vai ter uma devolutiva esclarecedora, detalhada, que permita que ele compreenda exatamente o que aconteceu com o texto dele e eventualmente critique também, né, essa avaliação, mas que ele possa encontrar os caminhos de melhora. Quando a gente escreve alguma coisa ou executa uma atividade escolar e não tem uma devolutiva rica, eu sempre corro o risco de cair no desinteresse dos alunos, né? Porque se eu produzo aquilo, mas não tenho depois esse feedback, esse retorno, isso também acontece no mundo do trabalho, né? Se a gente trabalha e não sabe o que está acontecendo
não tem feedback, a gente perde o interesse naturalmente, a gente perde a vontade de continuar investindo tempo e pensamento naquilo. Então, a redação funciona muito assim. A gente percebe que quando o aluno começa a trabalhar com devolutivas bem detalhadas, bem esclarecedoras, ele naturalmente começa a se interessar mais em produzir os textos. É claro, especialmente aqueles alunos que têm interesse no próprio desenvolvimento, né? Mas escrever também pode ser algo muito, muito lúdico, muito interessante, em momentos, agora falando um pouco mais de momentos de pandemia, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que todo mundo tem que explorar um pouco a escrita dentro dessa situação que a gente está vivenciando, né? Então, escrever sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre o que está acontecendo, é muito importante para o aluno. Para além do exercício da escrita, da redação, é uma maneira também dele colocar em palavras o que está acontecendo, né? Refletir sobre o que está acontecendo. Quando você organiza, por exemplo, dentro de uma dissertação, argumentos num determinado sentido, você reflete sobre isso, você busca informações, você busca esclarecimentos. Então, tudo isso é muito importante num momento como esse que a gente está vivendo. Se você olhar para outros gêneros, também vão se revelar interessantes de serem trabalhados dentro do contexto que a gente vive, né? São, por exemplo, para alunos de fundamental, falar, contar, narrar um pouco sobre a sua rotina, sua nova rotina dentro da quarentena, né, dentro da situação de isolamento, como é que ele está lidando com os contatos com as amizades, como é que ele está lidando com as tarefas domésticas. Então, tudo isso pode ser explorado de maneira riquíssima em tempos de pandemia e, além de ser interessante para a escrita, também é interessante como uma maneira do aluno colocar em palavras o que ele tá vivendo, né? Isso tudo acompanhado de uma devolutiva bacana, eu acho que é o caminho para despertar esse interesse, para trazer os alunos para a parte prazerosa da escrita, né? Que é fora daquilo da tarefa de, poxa, eu tenho que escrever, é um saco. Não, escrever pode ser muito, muito prazeroso. Então, acho que esses dois caminhos são os que mais me chamam a atenção. Novamente vem essa questão, né, de posicionamento. Precisa existir aí uma forma de liderança, e aí a gente vai para o mundo corporativo, o mundo da educação, porque se você não tiver um propósito dentro dentro desse propósito, né, uma orientação, e aí vem, né, justamente essa questão também dentro não somente da pandemia, mas a gente acaba verificando também que, devido até mesmo a essa questão da formação mais conservadora e presencial, né, tirando aí essa questão de ensino que a gente vai acabar, não tem como a gente escapar mais do ensino híbrido, né, que seria justamente a gente trabalhar de maneira presencial, mas também utilizar dessas ferramentas para trabalhar de maneira não somente no ensino à distância, mas utilizando ferramentas aí de tecnologia para isso. A gente acaba verificando, se não tiver um propósito muito bem estabelecido e não existir aí uma liderança em relação, inclusive, à metodologia, né, uma metodologia bem planejada, bem desenvolvida, fica muito difícil. Mas quando você tem algo muito bem estruturado, isso acaba se tornando aí... bem da situação da própria sociedade, né? Você acabar trabalhando com a resiliência e muitos não estão preparados também com isso, porque você precisa, sim, ter todos os recursos, mas precisa do outro lado ter uma pessoa também que saiba reconhecer que ela tem um papel e que ela precisa encarar esse desafio, né, de uma maneira o mais positiva possível. E isso acaba ficando... Pode falar, professor. Não, a gente percebe que com as escolas que a gente trabalha, principalmente, né, durante esse período, isso já acontecia um pouco antes, mas foi intensificado, né, por conta da pandemia,
a necessidade de acompanhamento humano dos alunos cresceu, é muito grande. Então você pensa, poxa, mas que coisa, a gente coloca mais tecnologia e precisa de mais gente? É, exatamente isso. Você coloca mais tecnologia e você ainda assim precisa de gente. Uma coisa não acontece sem a outra, né? O que a gente vai ter sempre é uma parte dos alunos com alguma desenvoltura para caminhar com relativa autonomia, né, no processo de aprendizagem e desenvolvimento, e uma outra parte grande dos alunos que vai sempre precisar do tutor, né, daquele professor ou daquele plantonista, daquela ajuda que vai ali sanar um problema pontual para que esse aluno não fique pelo caminho, né, não fique para trás. Então, todo mundo tem que caminhar junto, né? A gente sabe que educação é isso, educação não é alguns aprenderem, educação é todo mundo se desenvolver junto. Então, ficou muito claro, nessa situação, a gente ainda não sabe direito como fazer para todo mundo funcionar direitinho, mas a gente sabe que a gente precisa, como o professor falou, de muita tecnologia, e a tecnologia está sendo desenvolvida aí, já vinha sendo e agora está sendo cada vez mais, e de gente interessada em abraçar esse triângulo para levar essa educação para o próximo estágio. Né? Para o próximo patamar aí, né? Bom, a gente tem um questionamento aqui da professora Francisca Soares Carvalho. Ela pergunta como usar as metodologias ativas com alunos sem acesso à tecnologia. Isso dá para responder de maneira assim, por dois viés, né? Sem acesso à tecnologia dá para desenvolver? Dá. Se for no momento de pandemia, não dá, porque a gente não tem justamente como fazer com que esses alunos estejam aí dentro de um processo onde exista, por exemplo, um projeto onde eles consigam desenvolver sem ferramentas de comunicação. Não tem como. Né? Então, devido à pandemia, devido a essa distância, você falar em relação ao desenvolvimento dessas metodologias ativas, sem tecnologia, não tem como de você desenvolver, a não ser que você esteja, né, aí com, por exemplo, quando a gente fala do PBL, né, que é o Project Based Learning, é uma metodologia onde você tem um projeto. Se você for desenvolver esse projeto de maneira colaborativa, dentro de sala de aula, tirando esse momento de pandemia, você não precisa de tecnologia nenhuma. Se você tiver proposto dentro desse projeto, eles desenvolverem, por exemplo, utilizando materiais recicláveis, você não precisa de nenhum computador, você não precisa de nenhum tablet naquele momento ali para eles desenvolverem um projeto, por exemplo, de montar um braço mecatrônico com latinhas de refrigerante, com garrafas PETs. Não, é um momento que ele vai ter que pensar, vai ter que esboçar, ele pode esboçar utilizando um papel, e vai ter uma discussão entre a equipe ali, e todos vão colocar ali, vamos dizer, organizar qual é a metodologia de construção. Mas, no momento que a gente está passando, não tem como a gente fazer isso, se não existir um mínimo de tecnologia, né, para você poder desenvolver metodologia ativa com alunos sem utilizar tecnologia. Para este momento, não tem como. Não há. Mas a questão que ela colocou não foi relacionada à pandemia. Foi justamente fazendo essa ligação de tecnologia com metodologia ativa. E nem sempre é necessário. Lógico, se você tem, né, a disponibilidade, é maravilhoso. Você desenvolve aí diversos tipos de metodologia ativa, sala invertida, você consegue desenvolver assim, peer instruction, você consegue desenvolver assim de maneira maravilhosa com esses alunos, né? E assim, cada vez mais a gente vem verificando que existem plataformas. Hoje mesmo eu conheci uma plataforma chamada Miro, que é fantástica, você trabalha de maneira colaborativa. Até então eu trabalhava muito com o Trello,
para poder desenvolver aí algumas soluções, inclusive com os meus alunos de educação e de engenharia, eu utilizo muito o Trello para eles desenvolverem pequenos projetos de maneira colaborativa, e com a pandemia colaborou demais isso. Colaborou A universalização do Kanban, né? Sim. Trello é sensacional. Com certeza. E daí vem o Miro, que você trabalha com conceitos de design thinking, onde você consegue também, de uma maneira muito apropriada, você consegue desenvolver ali soluções. E foram 2 horas de imersão que eu falei, nossa, de tudo aquilo que eu desenvolvi. E a gente estava numa reunião para discussão de um projeto novo dentro da instituição que eu trabalho. Eu enxerguei ali diversos viés para você poder trabalhar com o aluno também, utilizando aquela ferramenta. Então fica até a dica aí para vocês, quem não conhece o Miro, entra lá, www.miro.com, que fantástico, uma ferramenta colaborativa também, que inclusive tem recursos de você montar reuniões na própria plataforma para poder desenvolver projetos. Muito bacana. Vamos para a próxima, professor? Vamos lá. Professor Dorinei Leonardo, do Colégio Elo, Formação Integral de Jacarezinho, Paraná. Escrita do texto em tempos de pandemia deve ser manuscrita ou digitada, pela dificuldade de leitura online? Olha, eu acho que pode ser das 2 maneiras. O ideal até, a gente recomenda que seja alternado, né? Escrever hoje no celular ou no computador, digitando, é muito prático, muito interessante para desenvolver uma série de habilidades, né, no universo da escrita. Mas falta, em alguma medida, o exercício da escrita manual. Então, o que a gente recomenda é que o aluno faça redações digitadas e, intercaladamente, redações manuscritas também. Então, novamente, se estiver trabalhando com uma plataforma como a nossa, isso é perfeitamente possível. Os alunos podem digitar seus textos na tela que for. Se for numa tela de celular, o aluno tem um indicador do tamanho do parágrafo, para que ele não se perca, né, para que ele, em algum momento, dê um enter ali, não faça um parágrafo muito fora de tamanho. Então, ele pode até escrever a redação no celular ou no computador. E ele também pode escrever a redação numa folha, fotografá-la pelo aplicativo, pelo site, e enviar essa imagem para correção. A leitura, aí, por parte do corretor, a qualidade dessa imagem que o aluno fez, que o aluno tirou. Mas o que acontece é que quando está ilegível por alguma razão, tremeu, alguma coisa assim, o corretor devolve a redação e pede para o aluno reenviar, tirando uma foto com cuidado para que ela não saia ruim. Então, hoje na plataforma, uma curiosidade, né? A gente tem aí, falando nesse quase 1 milhão de redações que a gente deve chegar no final do ano, a gente tem uma proporção bem dividida. Tem mais ou menos metade dessas redações digitadas e outra metade manuscrita. Quando a gente fala do ensino fundamental, aí a gente recomenda um pouco mais de ênfase na redação manuscrita, porque esses alunos ainda estão num outro momento, então é importante eles exercerem a escrita manual mesmo. Mas acho que a resposta é essa, dá para se trabalhar com os 2 formatos. E tem um outro recurso que eu acho interessante comentar, que é o recurso de reescrita. O recurso de reescrita permite que o aluno receba a devolutiva, a correção, e a partir desta correção, ele reescreva ou ajuste o seu texto, né, buscando melhorar cada um dos quesitos, cada um dos critérios avaliados. Então, se eu fui mal em pontuação, por exemplo, eu vou buscar resolver os problemas de vírgula ou de alguma outra pontuação. Se eu fui mal em progressão textual, o corretor vai me orientar também, vai falar, tenta fazer assim para melhorar a progressão. Eu vou buscar essas melhorias no meu próprio texto, envio de novo, e isso vai para o mesmo corretor, né? Falando de um processo que a gente tem na plataforma. Perfeito. O corretor vai olhar e vai fazer uma comparação, vai falar, poxa, o Carmona
conseguiu melhorar isso aqui, então eu vou puxar para cá essa nota. Isso aqui melhorou, isso aqui ficou igual, ele não conseguiu. Isso vai gerar um laudo comparativo da redação A e da redação B. Então, um aluno, por exemplo, que tirou 500 pontos numa primeira escrita, numa reescrita ele pode subir para 700, 750. Isso tem um efeito fantástico na estima desse aluno, né? Porque ele entende que ele pode escrever uma redação com uma pontuação maior, só depende dele, e ele, como ajustador ou como corretor dos próprios erros, também vai ter muito menos probabilidade de errar novamente aquele mesmo problema. Então, a gente vê hoje na reescrita uma ferramenta poderosíssima para desenvolver rapidamente aí a qualidade dos textos dos alunos. Eu não vou colocar uma pergunta para mim, porque chegou uma pergunta aqui do professor Nando Gava, que está aí com a gente, que eu achei muito bacana essa pergunta dele e é destinada para você. É o seguinte, vamos lá. Eu abri aqui, agora vamos lá. A redação do Enem se tornou muito mecanizada. Como trabalhar a escrita sem cair nesse mecanicismo? Eu achei muito bacana essa questão aí do professor. Então, como a gente foge disso? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, né, depende do objetivo. O objetivo, acho que, do aluno e da escola, em alguma medida, vai ser tirar notas elevadas nos vestibulares. E para isso, é importante que o aluno entenda o mecanismo de correção do Enem, dos vestibulares, e de uma certa maneira domine esses mecanismos para garantir um bom resultado. Então, eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, né? Ensinar para o aluno quais são esses truques, esses macetes, vamos dizer assim, essa estrutura clássica, para que ele não incorra em erros graves nesse sentido e seja prejudicado, eu acho que é fundamental. Porque aí a gente está defendendo o interesse do aluno, que é tirar uma boa pontuação e garantir ali o curso que ele quer e esse tipo de coisa. Para além disso, eu acho que o aluno que realmente está aprendendo, está se desenvolvendo bem na estrutura da dissertação e dos vestibulares em geral, esse aluno, aí sim, ele merece um outro tipo de trabalho, no sentido de, dá para escrever fora desse formato padrão. Né? Só que para isso você precisa dominar o formato padrão. Esse é o segredo. Se você tentar... É como um artista, professor. Você falar para um artista fazer um quadro belíssimo, sem que ele domine as técnicas de pintura, vai ser um quadro infantil. Né? Vai ser alguma coisa assim, meio sem pé nem cabeça. Agora, se um artista tiver condição de dominar as técnicas de pintura para depois ele sob medida, sair daquelas técnicas, esse aluno é um Pollock, esse aluno é um grande artista, esse aluno é um grande escritor. Mas eu sugiro que ele domine as regras e daí ele subverta-as sob medida, sabendo o que ele está fazendo, e aí ele vai ter uma redação nota 1000, porque o corretor obviamente percebe, né? Então o corretor vai olhar, vai perceber que aquele aluno domina as técnicas e subverteu elas precisamente em pontos que não comprometeram a qualidade do seu texto, pelo contrário, enriqueceram, tiraram aquela redação do mesmismo, né? da mesma coisa. Essa nota vira uma nota 1000. Então, perfeito. Espero ter respondido mais ou menos. Legal. Vamos ver se daqui a pouco ele dá um like aí. Tem a questão da professora Mara. Na verdade, a professora Mara e a professora Regina, vou tentar pegar as duas aqui e dentro desses dois questionamentos responder. Professora Mara da Escola Dr. Roberto Cardoso e a professora Regina da Faculdade Inesp, Jacarezinho, São Paulo. Como utilizar um modelo híbrido na educação e o que nos favorece?
como manter o aluno atento nas aulas virtuais, né? Então, vamos lá. Em relação ao ensino híbrido, né, esse modelo híbrido de educação. Primeiro, né, como utilizar. Novamente vem essa relação do equilíbrio. Não tem como a gente só utilizar, vamos se dizer assim, colocar um percentual dentro do ensino híbrido muito pequeno de tecnologia, mas também em relação aos módulos presenciais também ser uma quantidade pequena de carga horária. Eu creio que deva existir o equilíbrio e até mesmo, né, o próprio nome diz, o híbrido não quer dizer que somente existirá um módulo presencial e somente existirá o ensino à distância, né? Na verdade, existem os momentos em que esse aluno estará mesmo presencialmente utilizando de tecnologia para isso. Primeiramente, assim, não é somente o trabalho do professor em sala de aula. Tem muitas instituições que dizem que estão trabalhando com ensino híbrido, mas vem da própria gestão, primeiramente, uma deficiência aí e até mesmo conhecimento dentro da estrutura do ensino híbrido, e com isso traz aí problemas sérios em questão de gestão, orientação e, inclusive, preparação do corpo docente. E quando a gente fala que o corpo docente não está preparado, novamente, não existe um posicionamento, não existe um propósito muito bem estruturado, acaba surtindo um efeito no aluno em sala de aula, no aluno utilizando uma ferramenta. Qual que é o grande problema hoje que nós temos, né? Partindo um pouquinho para essa questão de manter o aluno em aula atento, esse aluno atento em aulas virtuais. Primeiro que ninguém estava preparado para utilizar esse tipo de ferramenta do dia para a noite. Ninguém foi preparado para isso. O aluno, dependendo de algumas instituições, ele é colocado aí numa carga horária muito grande diária, utilizando somente plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem, plataformas aí que, por mais que sejam plataformas que colaboram com essa questão do desenvolvimento, né, de algumas habilidades, principalmente voltada a essa questão do trabalho de maneira colaborativa, existe uma saturação. Não tem quem aguente utilizar somente de tecnologia sem existir momentos aí que você possa, né, estabelecer um contato mais próximo com o docente, até mesmo no nosso dia a dia, né? Existe o equilíbrio hoje que a gente estabelece dentro de uma carga horária diária de trabalho, que você utiliza, assim, de tecnologia em certos momentos, mas tem certos momentos que você tem que dar uma parada e, naquele momento, fazer um rascunho, fazer um esquemático num caderno, parar para pensar um pouco, fazer a leitura de um documento, que é necessário, né, esses momentos são necessários. Então, de que maneira, né, a gente pode utilizar isso a nosso favor, o ensino híbrido? Novamente, tendo equilíbrio, existindo um planejamento para as aulas, para todos os módulos, inclusive, né, trabalhar muito com essa questão da transdisciplinaridade, ou seja, os docentes, né, trabalharem em conjunto dentro de projetos, por exemplo, que possam, né, permear essas áreas e eles trabalharem de maneira colaborativa também, para já trazer o exemplo para o aluno, né, no desenvolvimento desses projetos. Então, em cadeia, é um processo que deve ser estabelecido e deve existir um mindset, né, um mindset proposto em relação, principalmente, à gestão, porque a gestão, se não tratar, né, o seu corpo docente de maneira estratégica, onde exista aí, novamente, esse posicionamento, esse planejamento para poder executar, se não tiver bem estruturado, não vai conseguir alcançar a motivação desse aluno, a atenção desse aluno, ela não vai conseguir ser alcançada em sua plenitude. Plenitude, eu acho que nunca vai ser alcançado, mas dentro da maior, vamos dizer aí, da maior assertividade dentro desse processo. Concorda, professor? Totalmente.
Bom, vamos lá. Tem mais uma aqui. O que fazer para surpreender nas aulas de redação? Clauber José, ele é diretor da ETEC. Fernando Febeliano da Costa de Piracicaba. Ele vem e faz esse questionamento. O que fazer para surpreender nas aulas de redação? Bom, eu acho que, de novo, é preciso resgatar ou desenvolver o prazer pela escrita, né? O prazer pela redação. E isso começa com um processo de produção textual que envolva uma devolutiva detalhada, bem feita, minuciosa. Acho que esse é o primeiro passo. Sem isso, dificilmente a gente vai trazer os alunos para essa parte de escrita com o coração aberto, com vontade de escrever, enfim. Isto posto, eu acho que daí tem algumas maneiras de tornar o processo mais interessante. Alunos que fazem dissertações, que trabalham com argumentação, né, especialmente alunos do ensino médio, vão ser muito engajados com os debates. Então, se puder, assim que se coloca um tema para uma turma, para um grupo de alunos, fazer uma redação, se a gente desenvolver um debate sobre aquele tema, então pode ser um debate livre, em que os alunos falam um pouco do que eles acham, pode ser um debate organizado, dividindo a turma em dois lados, um que defende A, o outro que defende B, e promovendo, estimulando que se dialoguem, né, que defendam os seus pontos de vista. Lembrando que isso é o coração da argumentação, o coração de uma dissertação é a defesa de um ponto de vista. Então o aluno precisa exercitar isso, e é muito legal fazer isso na forma de um debate. A gente não debate hoje tudo no Facebook, nas redes sociais, todo mundo não sabe de tudo. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, vocês que são sabidos, venham aqui, vamos defender as ideias. Mas tem que defender. Não pode dizer eu acho, né? O eu acho é proibido, né, nas dissertações. Inclusive o corretor penaliza se tiver alguma coisa desse tipo. Então tem que defender, tem que trazer argumento e tem que justificar com dados e informações aquilo que você está querendo dizer. Esse tipo de coisa pode ser feito de uma maneira muito bacana na forma de debates, né? E tem uma outra coisa que também é legal, que eu vi algumas escolas fazendo, que é colocando a redação num lugar de destaque também, dentro das disciplinas ali da escola. Porque geralmente a gente tem ciência, tem feira de ciências, tem outras atividades que envolvem competições, por exemplo. Por que não fazer uma Olimpíada, uma competição de redação? Dá para fazer muita coisa legal nesse sentido. Posso fazer, por exemplo, 3 aplicações de texto, de redação, e ao final das 3, quem tiver a melhor média vai ser premiado, vai ser reconhecido, não precisa ser premiado com um presente, um prêmio físico, mas vai ser reconhecido como a redação nota 1000, a melhor redação da escola ou da turma. Aí tem gente que fala, poxa, mas isso pode desestimular quem ainda não está nesse patamar, né, de competir pelo primeiro lugar em redação. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a melhor evolução, né, em 3 redações. Aquele que sair, independente do patamar que você saia, aquele que chegar numa variação maior também vai ser premiado. Ou seja, aquele que se esforçar, que é muito importante. Então, tem várias maneiras de se trazer um pouco mais do lúdico, né, para o universo da redação também. Nessas 2 sugestões que eu dei, são coisas que eu já vi as escolas fazerem e reportarem resultados muito bacanas. Então, o debate, a competição saudável, obviamente, né, de redação, sim, a competição sim, construtiva. E tem uma terceira coisa que também já vi fazerem, que é o professor exemplificar a construção do texto em uma aula, né? Tem professor que, enfim, que às vezes
conta demais com a compreensão do aluno, de que, olha, é assim que se faz um texto. Tá bom, vamos construir um texto juntos, vamos fazer uma redação juntos. Então, qual que é o processo de construção textual? É um processo. Não é uma coisa que você começa a escrever, você pega a caneta e sai escrevendo e fica pronto. Não é assim, né? A gente ensina que, olha, primeiro você reflete sobre aquele tema, depois você busca informações, depois você separa as mais interessantes. Vamos lá, a primeira vai ficar aqui, a segunda... Então, fazer isso a quatro mãos, vamos dizer assim, com os alunos, para depois pedir que eles façam sozinhos, também eu vi algumas escolas fazerem e comentarem que deu resultados interessantíssimos. Então, acho que é um pouco isso, é um pouco tentar tirar a redação desse lugar de processo solitário do aluno, sem muito feedback, sem muita noção do que ele está fazendo, e trazer para uma coisa um pouco mais lúdica, um pouco mais do dia a dia dele, né? Em que ele defende uma ideia, em que é importante que ele se posicione, e aí a coisa pega um pouco mais de cor. Foi citado por você, Cleiton, essa relação da valorização, premiação, né? Mas isso a gente tem que viver no nosso dia a dia, e por que não valorizar também esse tipo de trabalho dentro do ambiente acadêmico? Por quê? Hoje a gente, dentro da área de tecnologia, por exemplo, existem vários hackathons que acontecem em universidades, em colégios, que ali as pessoas, e logicamente que daí vem novamente, né, essa questão do posicionamento e da orientação. É você explicar muito bem o motivo daquilo, o propósito, e não é que você está colocando as pessoas para uma disputa, e sim algo, né, que seja ali uma contribuição e uma valorização dentro desse processo. Não é errado a gente falar nisso. Tem alguns educadores que falam que é muito ruim, né, você premiar, que você vai desmotivar parte, mas hoje, imagina, né, você trabalhar numa sociedade que eles estão sendo preparados para ser colocados dentro dessa sociedade em outros níveis profissionais, e daí a vida inteira, né, ele ser, vamos dizer assim, protegido dentro de uma proteção, né, vamos dizer, uma pseudo-proteção, e daí na hora que ele é colocado no ambiente profissional, ele vê que é uma competição diária, e ele não estava preparado para aquilo, porque ele sempre... ele nunca teve a condição de ser colocado, né, dentro de uma de uma situação como essa, né? E eu acho que tem maneiras, há que se tomar um pouquinho de cuidado também, é claro, né? Mas sim, concordo totalmente com o que o professor disse. Eu acho que, por exemplo, a divulgação de rankings é questionável, mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de pegar os destaques e reconhecê-los como os destaques, né? Olha, tem aqui a aluna, o aluno que realmente teve um melhor desempenho, então ele está numa posição de destaque. Isso não vai tirar dos outros nada, não vai causar neles nenhum problema de estima ou de interesse no assunto, né? Vai causar admiração, que é uma coisa saudável, né? Admirar um amigo é uma coisa saudável. Com certeza. Principalmente se isso for construído, né? Construído por quem tem mais aí notório saber, quem tem mais conhecimento tácito, que seria o docente. Aí a importância da mediação, né? Às vezes o docente não está ali para passar, não é mais aquele docente conteudista, mas sim ele passando o que é bom da experiência na construção do ser humano, do cidadão, que existe isso, né? Então, exatamente. E depois poder testemunhar esse crescimento do aluno, da aluna. Aí todos os professores sabem que é onde você se realiza definitivamente, né? Quando você vê um aluno que tinha uma escrita, que tinha um desempenho em redação não tão bom, de alguma maneira, florescer e passar a escrever com propriedade, com qualidade, isso transforma uma pessoa, né? A escrita, a gente acredita muito que transforma, para além de se entrar numa faculdade, de se conseguir uma vaga,
quando se escreve bem, você muda, né? Como pessoa, você muda. Com certeza. Bom, professor, o papo está muito bom, mas está faltando aí 5 minutos para finalizar. Eu quero deixar assim uma mensagem para o pessoal, que assim a gente falou muito sobre, pelo menos do meu lado, sobre questão de utilização de tecnologia. Só para fazer um relato, nas minhas aulas, né, que são aulas de temas extremamente tecnicistas, eu tento trazer o equilíbrio também de levar para os meus alunos, por exemplo, de engenharia, no final de cada aula, eles têm 15 minutos para discutir e debater sobre um artigo, um pequeno texto que eu passo para eles com uma semana de antecedência. E não são textos relacionados à tecnologia, são textos relacionados ao desenvolvimento social, à política, à economia, e existe este momento de debate, porque é de extrema importância, novamente, a gente buscar o equilíbrio. E falta muito, o aluno de engenharia, ele pensa, né, que como a formação dos engenheiros aí, pegando algumas décadas aí, que eram formações extremamente técnicas, onde não se desenvolvia nada de soft skills, né, e a gente acabou sofrendo muito com isso, porque a gente teve que aprender no dia a dia, né, da vida. E hoje a gente consegue fazer isso com os nossos alunos em sala de aula, novamente buscando o equilíbrio. Eu acho que perdeu a conexão com o professor. Vamos aguardar voltar a conexão para a gente... Caiu a conexão. Vamos ver se ele consegue retornar. Pessoal, agradeço de coração a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ribar Vaz agradecendo pelas reflexões, mas também não são somente reflexões, são experiências também que a gente tem no nosso dia a dia. E assim, pessoal, por mais que tenhamos diversas notícias e... Opa, voltando. Vamos voltar. Vamos ver se o professor consegue retornar. Aí, voltou. Olá, acho que eu caí. Então, a gente está aguardando agora só você fazer as suas considerações finais aí. Bom, eu agradeço o convite, professor Carmona, da universidade, e, bom, acho que não está fácil para ninguém, estamos todos aí vivendo um momento bastante peculiar das nossas vidas, pessoais e profissionais, mas eu tenho muita certeza de que, ao final disso tudo, a gente vai estar melhor. Então, contem conosco, a redação Nota 1000 está aí também para ajudar quem precisar, né, nesse universo da escrita, da redação. E até a próxima. Tem o senhor não, você, Cleiton, você ia falar sobre o livro? Sobre o livro, o sorteio? Isso. Eu não... Acho que não me falaram nada. Acho que vai ficar para amanhã, né? Pelo jeito, no próprio Insta mesmo da USCIS, acho que sai aí alguma informação referente a isso. Que tinham alguns questionando, mas eu creio que seja isso. Acompanhem aí a página da USCIS, que provavelmente sairá aí algum resultado referente a vocês aí que participaram. E a gente agradece de coração. Professor, muito obrigado por essa oportunidade novamente. Me sinto lisonjeado de, neste momento tão